Em um antigo hospital psiquiátrico abandonado, onde as paredes ecoam os gritos de dor de seus antigos pacientes, existe uma história que não é contada. Victor, um investigador de fenômenos sobrenaturais, foi chamado para verificar a veracidade de um relato envolvendo pesadelos aterrorizantes. Uma paciente do hospital, há muitos anos internada e morta de maneira misteriosa, teve sonhos recorrentes que a levaram à loucura. Ela jurava que algo a observava nas sombras de seus pesadelos e, após sua morte, as mesmas visões começaram a perseguir outros. Victor, cético, pensou que seria apenas mais um caso de histeria coletiva, mas quando entrou nas ruínas do hospital, começou a sentir uma presença que não conseguia ignorar. À medida que investigava, começava a ter pesadelos com a mesma sensação de presença sombria. O que ele não sabia era que os pesadelos não eram apenas sonhos. Eles eram uma porta para algo muito mais terrível. Com o tempo, Victor começou a perceber que os pesadelos não eram apenas recorrentes, mas cada vez mais vívidos e detalhados. Ele via os mesmos corredores do hospital, ouvia os mesmos sons de passos que ecoavam por suas noites insones. Uma sensação de ser observado, de não estar sozinho, começava a tomá-lo. Nas madrugadas, ele se acordava no meio da noite, suando com o cheiro de mofo e sangue fresco invadindo seus pulmões. As imagens dos pesadelos eram tão intensas que, por um momento, ele questionava se ainda estava acordado. E foi em uma dessas noites que ele encontrou uma pista crucial. Um antigo diário de um dos médicos do hospital falava sobre uma entidade sombria que se alimentava do medo e que se manifestava no sono dos pacientes. A cada pesadelo, o ser ficava mais forte, até que tomava controle total. Agora, Victor sabia, ele estava em perigo, e não seria o primeiro a sucumbir àquela presença. Na noite mais aterrorizante de sua vida, Victor foi invadido por um pesadelo tão real que ele não conseguia distinguir o que era real e o que era sonho. Ele se viu no mesmo corredor escuro do hospital abandonado, com os rostos distorcidos de pacientes falecidos surgindo nas paredes, gritando em silêncio. Quando ele olhou para trás, viu uma figura alta, sombria, com olhos vazios que o observavam. O ser, que parecia ter saído diretamente de seus pesadelos, começou a caminhar em direção a ele, movendo-se com uma rapidez sobrenatural. O medo de Victor se intensificou a cada passo que a criatura dava, e foi quando ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. Em um ato desesperado, ele correu até o local onde os médicos realizavam os tratamentos nos pacientes, apenas para descobrir que a sala estava coberta por sangue e pedaços de antigos corpos, como se algo tivesse sido deixado para trás. A entidade estava lá, aguardando-o, e a única maneira de escapar seria enfrentar seus próprios medos, mas ele sabia que não havia mais tempo. Algo o estava consumindo. Quando Victor finalmente acordou, achando que havia escapado do pesadelo, percebeu que não estava mais em sua cama. Ele estava no antigo hospital psiquiátrico. Mas o pior estava por vir. Ele se olhou no espelho e viu o reflexo de um ser desfigurado, seus próprios olhos vazios e sem vida. O pesadelo que o consumiu no sono o havia transformado, agora ele era parte daquela entidade, condenado a perpetuar o terror em forma de pesadelo para outras pessoas. O hospital nunca foi realmente abandonado, era apenas um lugar onde os pesadelos se manifestavam, e Victor era o próximo guardião dessa maldição. Os gritos de suas vítimas seriam o combustível para a continuidade do ciclo. Victor sabia que não havia volta. Ele não era mais um investigador, ele era agora um monstro que havia caçado. A história de Victor não termina aqui. Ele agora está à espreita, aguardando o próximo incauto que se atreva a investigar o hospital abandonado. Mas você, que acabou de conhecer esse pesadelo real, o que faria se estivesse em seu lugar? Já teve algum pesadelo que parecia ser mais do que simples imaginação? Se gostou dessa história, não perca as próximas e comente abaixo o que achou. Será que os pesadelos que você tem à noite podem estar mais perto da realidade do que imagina? Durante a noite você acorda com a sensação de que alguém está te observando. Ao olhar para a janela, um homem de rosto pálido e olhos vazios te encara de fora. Mas quando você pisca, ele desaparece. Você tem certeza de que foi apenas um pesadelo, até ouvir passos atrás de você. Mariana sempre teve dificuldades para dormir, mas quando se mudou para a casa antiga de seus avós, os pesadelos começaram a tomar uma forma diferente. Em um quarto cheio de móveis empoeirados, ela se deitou certa noite com um sentimento estranho.
Havia algo ali, uma presença que parecia observar cada movimento seu. Mas a cada vez que virava a cabeça, nada estava lá. Ela pensou ser uma ilusão, até que em uma dessas noites, acordou para encontrar um homem de olhos vazios parado na janela. Ele não estava lá antes, mas parecia tão real. Após esse encontro, ela começou a perceber que o homem de olhos vazios estava em seus pesadelos, e começava a aparecer em sua vida real. Mariana começou a notar mudanças em seu comportamento. Seus olhos se cansavam rapidamente, ela sentia um peso em seu corpo, como se algo estivesse tentando possuí-la. O homem nos seus pesadelos estava cada vez mais próximo, e a cada noite ele parecia mais real. Ela começou a ouvir passos à noite, mesmo quando não havia ninguém na casa. Era como se o homem estivesse dentro de sua mente, tentando fazer com que ela ouvisse sempre. Ela descobriu que todos os anteriores moradores da casa tinham falecido de formas misteriosas, e todos tinham descrito uma figura com olhos vazios antes de morrerem. Algo estava acontecendo ali, e Mariana sabia que se não encontrasse uma maneira de parar, ela também se tornaria mais uma vítima. Em uma noite de chuva intensa, Mariana acordou com a sensação de que o homem estava de pé ao lado de sua cama. Ela não ousou abrir os olhos, mas o frio intenso em sua pele indicava que ele estava lá, observando-a. Quando finalmente abriu os olhos, viu-o mais perto do que nunca, sua face vazia refletindo uma expressão de ódio. Ele se aproximou e em um sussurro disse: "Você não pode escapar, agora você é minha." Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. O homem começou a se aproximar lentamente, seus olhos vazios brilhando de um modo antinatural. Foi quando, desesperada, ela se levantou e correu até a janela, jogando-se para fora. Mariana acordou em uma cama estranha, em um hospital. Os médicos disseram que ela tinha sido encontrada desmaiada do lado de fora de sua casa, com os olhos vazios. Ela não entendia como isso era possível. Quando olhou para o espelho, percebeu que sua expressão estava completamente vazia. O homem de olhos vazios agora estava dentro dela. Ela havia se tornado ele. Seu olhar vazio agora era o reflexo do terror que uma vez a consumiu. O que você faria se o terror começasse a invadir sua mente, até que você não soubesse mais o que é real? O homem de olhos vazios está em seus pesadelos também? Se gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário abaixo. Quem sabe ele esteja mais perto do que você imagina. Em um hospital abandonado, um sussurro diz seu nome. Você corre, mas ele continua a te chamar. Quando você tenta fugir, ele te encontra. Lucas sempre teve uma obsessão por lugares abandonados. Desde pequeno se encantava com as histórias de prédios antigos e cheios de mistérios, especialmente os hospitais psiquiátricos que pareciam ter vida própria. Ele passava horas pesquisando sobre esses locais, alimentando sua curiosidade e, ao mesmo tempo, o medo que crescia a cada história que encontrava. Quando ele ouviu falar sobre o antigo hospital psiquiátrico da cidade, que fora fechado após uma série de experimentos humanos nos anos 50, decidiu que precisava investigar. O lugar era conhecido por ter sido o cenário de inúmeras mortes misteriosas e desaparecimentos sem explicação. Chegando ao hospital, Lucas foi recebido por uma visão de desolação, janelas quebradas, paredes cobertas de mofo e uma camada espessa de poeira que fazia o ar parecer denso e pesado. A atmosfera era opressiva, e um silêncio desconcertante tomava conta de todo o prédio. Cada corredor, cada sala parecia esconder um segredo macabro. Mas o que mais intrigou Lucas não era a decadência do lugar, mas algo invisível, uma sensação de que o hospital ainda estava vivo de alguma forma, com uma energia sombria e pesada que parecia segui-lo. Ele respirou fundo e avançou, com a câmera ligada, disposto a documentar tudo. Nos primeiros minutos dentro do hospital, tudo parecia normal, pelo menos para ele. Lucas passava pelas salas vazias, gravando tudo com sua câmera, até que uma sensação estranha começou a invadi-lo. Algo estava errado. Ele não conseguia mais ignorar os sussurros baixos que pareciam ecoar pelas paredes. A princípio, achou que era apenas o vento, mas conforme caminhava pelos corredores apertados, a sensação de estar sendo observado crescia. Ele sentia como se algo ou alguém estivesse lá com ele, esperando o momento certo para se revelar. A cada passo, o som dos seus próprios movimentos se misturava com os sussurros. Quando chegou perto da antiga sala de isolamento, uma sensação gélida percorreu sua espinha. Ele parou em frente à porta enferrujada e, como se uma força invisível o estivesse controlando, girou a maçaneta. A porta se abriu com um rangido alto, quebrando o silêncio e, ao entrar, Lucas foi envolvido por uma escuridão densa. Ele mal podia ver nada além da luz fraca de sua lanterna.
Foi quando ele ouviu claramente o sussurro: Lucas. O nome saiu das sombras suave, como se estivesse sendo dito por alguém à sua direita. Ele congelou, olhou ao redor, mas não havia ninguém. Tentou ignorar, convencido de que era apenas uma alucinação causada pelo medo, mas o sussurro continuou mais forte e claro: Lucas. Seu coração disparou. Ele virou-se rapidamente, mas o corredor à sua frente estava vazio. A sensação de ser observado só aumentava. Lucas decidiu que era hora de sair, mas a porta pela qual ele havia entrado parecia ter desaparecido. Em seu lugar, apenas uma parede de concreto. A tensão no ar era palpável. O pavor se apoderou dele, mas ele não tinha escolha. Tinha que sair de algum jeito. Desesperado, Lucas correu para os outros corredores, tentando encontrar uma saída. Os sussurros agora se tornavam cada vez mais altos e mais urgentes. Ele estava exausto, e o medo começava a tomar conta de seus sentidos. Cada vez que ele olhava para trás, via algo se movendo nas sombras, mas não conseguia distinguir o que era. A sensação de estar sendo perseguido fazia acelerar os passos, mas parecia que o hospital estava se fechando sobre ele. Foi então que ele entrou em uma sala onde encontrou algo ainda mais perturbador. Pendurados nas paredes, estavam vários retratos de antigos pacientes do hospital, todos com os olhos riscados. A imagem de um homem em particular chamou sua atenção. Seus olhos estavam profundamente apagados, como se algo tivesse consumido toda a sua essência. O nome estava lá, marcado embaixo da foto: José 1953. O mesmo nome que ele tinha visto em alguns registros antigos enquanto investigava o hospital. Quando Lucas se aproximou mais da imagem, os sussurros ficaram intensos, como se estivessem vindo diretamente dela. Ele foi tomado por uma sensação de terror absoluto quando sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Quando virou, o homem da foto estava ali diante dele com os olhos vazios. O rosto sem expressão, a boca entreaberta murmurando: Agora você é um de nós. Lucas tentou correr, mas suas pernas não respondiam. Ele sentiu uma pressão em seu peito, como se estivesse sendo engolido pela escuridão que o cercava. Quando seus olhos se fecharam pela última vez, ele soubera que não escaparia. Ele acordou, ou pelo menos achava que acordou, em uma cama fria, no centro de uma sala que parecia um hospital. Mas não era o hospital onde ele entrou. Ele estava de volta, agora sem controle sobre seu corpo. Ele olhou para as paredes e viu algo que o fez gelar. Os mesmos retratos, os mesmos olhos apagados. Ele era agora uma parte do hospital. O que quer que tivesse levado as almas dos antigos pacientes, agora o tinha levado também. Ele estava preso para sempre, sua alma vagando pelos corredores sombrios, aguardando o próximo a se atrever a entrar. Você já se atreveu a entrar em um lugar como esse? O que você faria se soubesse que o hospital não era só um prédio, mas uma armadilha para almas perdidas? Se gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário abaixo. Você pode ser o próximo a ouvir os sussurros chamando seu nome. Você está sozinho, em uma casa isolada na colina. A única coisa que você ouve é o som da sua respiração e, de repente, uma batida na porta. Gabriel sempre foi um homem de mente curiosa, fascinado por histórias de casas mal assombradas. Quando soubera da antiga casa na colina, construída no século XIX, não resistiu à tentação de explorar o local. A casa, há muito tempo abandonada, tinha uma história sombria, cheia de relatos de desaparecimentos misteriosos e suicídios. Muitos acreditavam que a casa estava amaldiçoada. Acreditava-se que quem morasse lá por muito tempo sucumbiria à loucura ou à morte. Quando ele soubera que a casa estava à venda por um preço abaixo do mercado, Gabriel não pensou duas vezes. Ele estava determinado a comprar o imóvel e documentar sua experiência. Chegando lá, o cenário era desolador. O vento uivava entre as árvores e a casa, uma mansão imponente de 3 andares, estava coberta de trepadeiras. O vidro das janelas estava quebrado, as portas rangiam, e o ar estava denso. Não importava o quanto ele tentasse ignorar, uma sensação de desconforto se apossava dele. A casa, apesar de silenciosa, parecia viva, como se estivesse esperando por algo ou por alguém. Gabriel, entretanto, estava determinado a não se deixar intimidar. Ele entrou, sentindo o frio da madeira podre sob os pés, e explorou o interior, ignorando os sussurros do vento. Mas algo estava errado. Desde o momento que ele atravessou a porta, ele sentiu que estava sendo observado, como se os próprios olhos da casa estivessem fixados nele. Nos primeiros dias tudo parecia normal, mas com o passar do tempo, Gabriel começou a perceber detalhes estranhos. Os móveis da casa, antigos e cobertos de pó, pareciam mudar de posição enquanto ele não estava olhando.
A cada noite, ele ouvia passos pesados subindo e descendo pelas escadas. Mas quando ele investigava, não encontrava ninguém. Os espelhos da casa começavam a mostrar imagens de pessoas que ele não reconhecia, com rostos distorcidos, como se estivessem implorando por ajuda. Certo dia, ao vasculhar o sótão, Gabriel encontrou um diário empoeirado. As páginas estavam quase ilegíveis, mas as palavras que ele conseguiu decifrar falavam de uma maldição. O diário pertencia a um dos antigos moradores, um homem chamado Samuel, que havia morado na casa com sua esposa e filhos. Ele descrevia experiências cada vez mais assustadoras, onde ele e sua família eram perseguidos por vozes invisíveis e por aparições de figuras pálidas. Samuel registrou que quando os barulhos e os sussurros se tornaram insuportáveis, ele começou a ter visões de seus entes queridos mortos, que o acusavam de ser responsável por suas mortes. O diário terminava com um aviso: não entre na casa. Ela já nos tem. Ela irá te ter também. Nos dias seguintes, Gabriel começou a ver as mesmas figuras descritas no diário, sombras que passavam pela casa, se movendo com uma agilidade sobrenatural. Ele ouvia as mesmas vozes, sussurrando seu nome e dizendo coisas que ele não podia compreender. A cada noite, os sussurros ficavam mais altos, até que uma noite, ele acordou com o som de batidas fortes na porta principal. Ele se levantou da cama, seu coração disparado, e caminhou lentamente até a porta. Quando ele abriu, não havia ninguém. Apenas o vazio da noite, preenchido com o som do vento. Na noite seguinte, as batidas voltaram, mas agora eram diferentes. Não vinham da porta, mas do andar superior. O som de passos arrastando-se pelos corredores, como se algo pesado estivesse se movendo. Gabriel, com medo, subiu as escadas, a lanterna tremendo em sua mão. Quando ele chegou ao corredor do andar superior, viu uma sombra escura e imponente parada à sua frente. Seus olhos se arregalaram quando viu a figura, uma mulher com o rosto desfigurado, seus cabelos caindo sobre o rosto pálido. Ela estava parada, olhando fixamente para ele. Gabriel tentou recuar, mas as portas da casa se fecharam violentamente, trancando-o dentro. Ele estava preso. A mulher se aproximou, sua boca se abriu em um grito silencioso, e de repente, ele viu todos os antigos moradores da casa ao seu redor, seus rostos deformados e sangrentos, gritando por vingança. A figura feminina avançou sobre ele, seus dedos longos e esqueléticos tocando sua pele. Gabriel sentiu uma dor intensa, como se algo estivesse extraindo sua alma. Ele gritou, mas sua voz foi abafada pelo som do vento que parecia aumentar, tomando conta de tudo. Quando ele olhou novamente, percebeu que a mulher estava atrás dele, seus olhos agora negros e profundos, como se fossem dois abismos. Ela falou em um sussurro macabro: agora você é um de nós. Gabriel acordou na manhã seguinte, mas algo estava errado. Ele não estava mais no seu quarto. Em vez disso, estava na sala de estar da casa, deitado no sofá, com a sensação de que o tempo havia se estagnado. Ele olhou ao redor, e tudo parecia normal. Mas quando olhou para o espelho, não viu seu próprio reflexo. Ele viu apenas o rosto de uma mulher com a boca aberta em um sorriso macabro. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava seca. Ele estava preso na casa, não como um visitante, mas como uma das figuras que agora assombravam aquele lugar. Ele tentou correr, mas não conseguia mais se mover. Ele estava dentro da casa para sempre, parte da maldição que ele tão ousadamente desafiara. Você teria coragem de se aventurar em uma casa como essa? O que faria se descobrisse que ela não apenas esconde segredos, mas que ela própria é uma armadilha para almas perdidas? Se gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário abaixo. Quem sabe o próximo a entrar na casa não será você. Uma risada alta e distorcida ecoou pela parede do corredor. Era uma risada que não deveria estar ali. Helena sempre acreditou em histórias de terror, mas nunca imaginou que uma delas fosse se tornar realidade em sua vida. Ela era investigadora de casos paranormais, conhecida por resolver mistérios que muitos acreditavam ser apenas invenções da mente humana. Quando recebeu uma carta anônima falando sobre o antigo hospício de São Miguel, ela não hesitou. O hospício fora fechado há décadas. Mas rumores sobre atividades sobrenaturais haviam surgido quando algumas pessoas diziam ter visto figuras misteriosas nas janelas do prédio abandonado. Diziam também que os pacientes ali internados ainda vagavam pelos corredores, mesmo após suas mortes. Helena sabia que um caso como esse poderia ser sua maior investigação, mas mal sabia ela o que estava prestes a enfrentar. Ao chegar ao local, a sensação de abandono era esmagadora. O hospício, uma grande construção de pedra cinza, estava coberto por trepadeiras e com as janelas quebradas, deixando o vento frio entrar. Helena não se importou.
Com sua câmera e gravador de áudio, ela se preparou para explorar o lugar. Ao atravessar o portão enferrujado, uma onda de calafrios a envolveu. O silêncio era profundo, mas ao mesmo tempo parecia haver algo pulsando ali, como se a própria casa tivesse vida. O ar estava espesso e com um cheiro estranho, como se o tempo tivesse parado e a decadência se espalhasse por cada canto do hospício. Ela avançou, decidida a encontrar respostas, mas sabia que uma sensação estranha de que algo a observava não a deixava em paz. À medida que explorava os corredores escuros e mofados, Helena começou a ouvir sons estranhos. Um sussurro fraco, como se vozes distantes chamassem seu nome, parecia surgir de todas as direções. A cada passo, o ambiente ficava mais opressor. Ela registrou com sua câmera os detalhes. As paredes estavam cobertas por manchas antigas, os móveis virados e quebrados. E as portas rangiam quando o vento as empurrava levemente. Em um dos quartos, ela encontrou um diário de um paciente, um homem chamado Joaquim, que havia sido internado no hospício durante a década de 1920. No diário ele falava sobre vozes e visões, afirmando que a alma do hospício estava viva e que ela alimentava sua força com o sofrimento de quem ali se encontrava. O mais perturbador, porém, era a última entrada. Eles me observam. Não consigo mais distinguir o que é real. A risada. Ela está em todos os lugares. Não posso mais escapar. Meus olhos estão se fechando para sempre. Helena fechou o diário com uma sensação crescente de terror. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo sinistro se aproximava. Foi então que ela ouviu a risada pela primeira vez. Não foi uma risada normal. Era grotesca, distorcida, como se fosse uma mistura de dor e loucura. Ela se virou para procurar a origem do som, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio exceto pela sua sombra, que parecia se mover sozinha, como se estivesse tentando escapar de algo. Ela tentou racionalizar. Talvez fosse o eco do vento ou algum tipo de ilusão causada pelo ambiente opressor. Mas a risada voltou mais forte desta vez, vinda de algum lugar acima. Helena subiu as escadas, o som crescendo a cada degrau que ela subia. Quando chegou ao andar superior, viu uma porta entreaberta. Lá, uma figura apareceu à sua frente, uma mulher com olhos totalmente brancos, como se a vida tivesse sido sugada de seu corpo. Ela estava sorrindo, mas não de uma forma humana. Era um sorriso assustador, vazio, como se a própria essência da mulher tivesse sido corroída pelo sofrimento. Helena ficou paralisada, sem saber se corria ou se continuava a investigar. A mulher caminhou em direção a Helena, suas mãos estendidas em direção ao seu rosto. Helena tentou recuar, mas seus pés pareciam grudados no chão, como se alguma força invisível a estivesse prendendo. Ela conseguiu se soltar e correu para trás, mas antes que pudesse alcançar a escada, o hospício se transformou. As paredes começaram a se mover, os corredores ficaram mais estreitos e escuros, e o ar ficou mais denso, quente e sufocante. O som da risada que antes vinha de uma direção, agora vinha de todas as direções. Cada canto da casa estava vivo com as vozes de tormento e sofrimento. A risada se tornou um grito, que ecoou nos ouvidos de Helena, ensurdecedor, como se fosse a própria alma do hospício tomando posse de tudo. De repente, uma porta se abriu sozinha à sua frente. Dentro, ela viu o que parecia ser uma sala de isolamento. Mas o que a fez parar foi a visão de uma figura encurralada, um homem que ela logo reconheceu do diário, Joaquim. Ele estava ali em carne e osso, mas sua pele estava pálida e seus olhos completamente brancos. Ele estendeu a mão para ela, e antes que ela pudesse reagir, sentiu suas mãos geladas tocando seu ombro. Ela gritou, mas o som de sua voz foi abafado por outra risada, mais alta e mais próxima do que nunca. Helena acordou no dia seguinte, em um quarto que ela não reconhecia. Tudo parecia normal, mas ao olhar para o espelho, ela viu a mulher de olhos brancos atrás de si, sorrindo. Ela virou rapidamente, mas não havia ninguém. Seus olhos então se voltaram para a cama, onde encontrou um diário idêntico ao de Joaquim. Ao abri-lo, as palavras estavam mudadas. O último trecho dizia: "Eu sou um deles agora. O hospício não libera ninguém. Ele te mantém. Eu te vi. Você é a próxima." Helena não conseguiu mais distinguir o que era real e o que era loucura. Ela sabia então que o hospício ainda tinha mais uma vítima para levar. E agora, ela era uma delas. Você acredita que pode escapar de um lugar como esse? O Hospício dos Perdidos não deixa ninguém sair. Se gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário abaixo. Quem sabe o próximo a entrar no hospício não seja você. Quando o espelho refletiu uma figura que ela não reconhecia, o medo tomou conta de sua alma. Isabela sempre foi cética.
Não acreditava em fantasmas, nem em forças sobrenaturais. Para ela, tudo tinha uma explicação lógica. Mas sua vida começou a mudar quando se mudou para uma casa antiga no subúrbio, que havia herdado de uma tia distante. A casa estava longe de ser moderna ou confortável, mas a oportunidade de ter um espaço sócio fez com que ela ignorasse as peculiaridades do lugar. O que mais chamava sua atenção era o grande espelho que pendia na parede da sala de estar. Era um espelho antigo, com moldura dourada e um vidro manchado, como se estivesse envelhecido por séculos. Isabela o achava meio estranho, mas nunca pensou que fosse mais do que um simples objeto decorativo. No entanto, algo em sua presença começava a incomodá-la. Toda vez que olhava para o espelho, sentia como se ele a observasse de volta, como se algo estivesse ali esperando por ela. No início, Isabela ignorou esse desconforto, acreditando que fosse apenas sua imaginação, mas as sensações começaram a crescer à medida que os dias passavam. Ela começou a ter sonhos estranhos, pesadelos nos quais via a própria imagem no espelho, mas algo estava diferente. Sua expressão não era a mesma. Seus olhos estavam vazios, como se não pertencessem a ela. Cada vez que acordava, sentia-se mais cansada, como se algo estivesse drenando sua energia. Foi quando a situação começou a sair de controle. Em uma noite de insônia, Isabela decidiu enfrentar o espelho. Levantou-se e caminhou até a sala, onde ele estava, em pé contra a parede. A luz suave da lâmpada iluminava apenas parte do espelho, deixando as bordas mergulhadas em sombras. Ela ficou em frente a ele, observando sua própria imagem. Mas algo estava errado. No reflexo, ela viu uma sombra escura atrás de si, uma presença que parecia se mover lentamente, mas não havia ninguém ali. O medo se apoderou de seu corpo. Ela deu um passo para trás, tentando racionalizar. Talvez fosse apenas uma falha no vidro, alguma distorção provocada pela luz. Mas o reflexo se movia de forma estranha, como se tivesse vida própria. O espelho, antes um objeto inofensivo, agora parecia ter um poder estranho sobre ela. Isabela notou que, com o tempo, ela começava a mudar de dentro para fora. Seus olhos, que antes tinham vida e curiosidade, estavam começando a se tornar opacos e vazios, como os da figura no reflexo. Em seus pesadelos, ela via o espelho de maneira mais vívida. O reflexo de si mesma começava a sorrir de uma maneira monstruosa, e a risada que ecoava de dentro do vidro não era a sua. Ela tentou ignorar, mas a cada noite a figura no espelho se tornava mais real, mais ameaçadora. Era como se o espelho tivesse o poder de puxá-la para dentro dele. Quanto mais Isabela olhava para o vidro, mais ela sentia como se estivesse perdendo o controle da própria vida. Na noite seguinte, enquanto estava sentada na sala, olhando para o espelho, algo aconteceu. A figura no reflexo se moveu. A princípio foi algo pequeno, um leve movimento da cabeça, como se estivesse observando Isabela com interesse. Mas então a figura sorriu, e o sorriso não era humano. Era torto, grotesco, como se o ser dentro do espelho tivesse sido corrompido por algo maligno. Isabela sentiu um calafrio profundo. Ela virou rapidamente para sair da sala, mas a porta estava trancada. Algo a impedia de escapar. Ela voltou-se para o espelho, e a figura agora estava mais próxima, mais nítida, como se tivesse saído de seu reflexo. Seus olhos vazios fixaram-se em Isabela, e por um momento, ela teve a sensação de que estava sendo observada por alguém, ou algo, do outro lado. Isabela tentou gritar, mas sua voz falhou. Ela deu um passo para trás, mas seus pés não se moviam. O reflexo no espelho se esticava e se distorcia, como se a figura estivesse tentando atravessar a superfície de vidro. Em um movimento desesperado, Isabela deu um empurrão no espelho, mas não houve impacto. O vidro parecia absorver o movimento, como se fosse feito de uma substância diferente. A figura no espelho deu um passo à frente, e com isso, o vidro se quebrou em milhares de pedaços, mas o reflexo permaneceu intacto. Em pânico, Isabela tentou se afastar, mas o reflexo agora estava fora do espelho, perseguindo-a em cada canto da casa. A risada, aquela mesma risada distorcida e demoníaca, agora estava em sua mente, não mais no espelho. Ela tentou fugir, mas a sensação de estar sendo observada era tão forte que ela não sabia mais o que era real. Com o coração acelerado e a mente confusa, Isabela foi até o quarto e trancou-se lá dentro, mas a figura apareceu na porta, sorrindo como se soubesse que estava prestes a se apoderar dela. Quando ela tentou gritar, sua voz se perdeu no vazio, e sua própria imagem no espelho da sala a observava, agora com um olhar satisfeito, como se soubesse que tinha ganhado. O reflexo, agora real, tomaria seu lugar, e Isabela desaparecerá para sempre no vazio. O dia seguinte chegou, mas ninguém viu Isabela. A casa parecia quieta, sem vestígios de sua presença.
A polícia foi chamada, mas não encontrou nada além do espelho quebrado com um reflexo que parecia vago. Ninguém acreditou na história que ela tinha começado a contar, mas no fundo, eles sabiam que algo de sobrenatural havia acontecido. Quando o espelho foi retirado da casa e levado para um leilão de antiguidades, algo estranho aconteceu. Ninguém comprou o espelho. Ele permaneceu ali, até ser dado a uma família que se mudou para a casa onde Isabela havia morado. Quando entraram na sala, notaram o espelho pendurado na parede. E ao olharem para ele, viram refletido, uma mulher sorrindo para eles. Seus olhos estavam vazios. O que acontece com os reflexos de pessoas que desaparecem de forma inexplicável? Será que a alma de Isabela ainda está presa naquele espelho? Se gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e comente abaixo o que acha. O espelho nunca mente, mas será que ele sempre conta a verdade? Ela nunca imaginou que ao andar pelo hospital abandonado, encontraria um corredor do qual ninguém saía vivo. O velho hospital abandonado sempre foi um lugar que atraía curiosos, aventureiros e até caçadores de mistérios. Um prédio imenso com paredes marcadas pelo tempo e histórias de horrores que ninguém se atrevia a contar. Lara, uma jovem estudante de história, sempre fora fascinada por lugares antigos, especialmente aqueles com histórias de tragédias e desaparecimentos. Quando ouviu falar sobre o hospital, algo a impulsionou a investigá-lo. Sabia que o prédio estava fechado há mais de 50 anos, mas ainda era possível ver vestígios de seu passado sombrio. Uma instituição que foi marcada por experimentos médicos não autorizados e por inúmeros relatos de mortes misteriosas. Lara decidiu fazer uma pesquisa pessoal. Armou-se com uma lanterna, câmera e gravador, na esperança de captar algum vestígio das almas perdidas que se diziam habitar o local. Ela entrou na construção por uma janela quebrada, sentindo uma onda de frio ao adentrar o prédio. O ar estava pesado, com um cheiro de mofo misturado com algo mais, algo que Lara não conseguia identificar. Mas ela estava determinada a explorar. Sabia que aquele lugar tinha um segredo que ela estava disposta a descobrir, mesmo que isso significasse enfrentar os medos mais profundos que ela desconhecia. Ao adentrar o hospital, Lara foi tomando nota de tudo ao seu redor. Os corredores largos e escuros, as portas enferrujadas. Os sinais de que o lugar já fora habitado por vidas que agora pareciam estar esquecidas. Ela andou pelos corredores, tentando se concentrar no som da sua própria respiração, enquanto os ecos de passos invisíveis soavam ao fundo. Ela não estava sozinha. Algo a observava. Lara começou a sentir a pressão no peito, um desconforto crescente que se intensificava a cada passo que ela dava. Ela chegou a uma porta que parecia diferente das outras. A madeira estava tão desgastada que quase se desintegrava ao toque. Curiosa, abriu a porta, revelando um corredor estreito com uma luz fraca e intermitente vindo de uma lâmpada quebrada no teto. Lá no final do corredor, uma porta que parecia ser de ferro estava entreaberta. Lara sentiu uma sensação estranha no ar, como se a atmosfera estivesse mais densa ali, como se o próprio corredor fosse uma armadilha esperando por alguém que ousasse cruzá-lo. Atravessando o corredor, Lara começou a ouvir sussurros suaves, como se alguém estivesse chamando seu nome. Ela parou e olhou para trás, mas não havia ninguém. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela continuou avançando, cada vez mais envolta pelo silêncio opressor do lugar. Quando se aproximou da porta de ferro, uma forte sensação de desespero a invadiu. O medo se apoderava de seu corpo, mas uma força inexplicável a impelia a continuar. Ao tocar na maçaneta, ela sentiu algo estranho, como se uma presença estivesse do outro lado, aguardando por ela. Hesitou por um momento, mas o som de passos pesados vindo atrás de si a fez abrir a porta rapidamente. Ao atravessar a porta de ferro, Lara entrou em um pequeno quarto. O que ela não esperava era que a porta se fechasse sozinha, trancando-a lá dentro. Ela tentou desesperadamente abrir, mas a maçaneta não se mexia. Foi quando ela ouviu algo que a fez gelar de medo, o som de um relógio, batendo como se fosse a contagem regressiva para algo terrível. Lara olhou para os cantos escuros do quarto e lentamente as sombras começaram a se formar em figuras humanas, figuras que não estavam lá antes. Elas se aproximaram dela, suas faces distorcidas em expressões de sofrimento eterno. Lara tentou gritar, mas sua voz não saía. Era como se ela estivesse presa em um pesadelo sem fim. O relógio, agora mais alto, parecia marcar o ritmo de sua respiração acelerada. Cada batida era como um golpe no peito. As figuras começaram a sussurrar palavras incompreensíveis, mas uma delas se destacou, dizendo seu nome de forma lenta e distorcida. Lara sentiu uma dor intensa em sua cabeça e caiu no chão, completamente paralisada pelo medo.
Os sussurros continuaram, mas agora eram como uma melodia macabra, uma chamada para a morte. Quando Lara finalmente conseguiu se levantar, as figuras desapareceram, mas a porta ainda estava fechada. Ela estava sozinha, mas sentia uma presença invisível, como se algo estivesse à espreita esperando para consumi-la. Finalmente, após o que parecia uma eternidade, a porta se abriu sozinha. Lara correu para fora do quarto, mas o corredor parecia não ter fim. Cada vez que ela olhava para trás, os sussurros se tornavam mais altos, mais claros. Ela sentia que algo a estava seguindo, algo que nunca a deixaria. Quando finalmente conseguiu sair do hospital, ela olhou para trás uma última vez e viu, na janela do edifício, uma sombra observando-a. Lara tentou esquecer o que aconteceu naquele hospital, mas algo dentro dela havia mudado. À noite, ela acordava com os sussurros em sua mente, e as figuras distorcidas a perseguiam em seus sonhos. Ela não sabia o que havia acontecido naquele corredor, mas tinha a sensação de que havia liberado algo que não deveria ter sido libertado. Algo que nunca mais a deixaria em paz. Algumas portas não deveriam ser abertas, e alguns corredores nunca devem ser cruzados. Lara descobriu isso da maneira mais terrível possível. E você, teria coragem de explorar o Hospital da Morte? Se gostou dessa história, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Diga-nos o que acha desse mistério e quem sabe, o que você encontraria naquele corredor. Ela ouviu o rangido da porta, mas quando olhou não havia ninguém. Mariana sempre foi cética. Nunca acreditou em histórias de fantasmas ou assombrações. A razão para sua postura racional era simples. Ela cresceu em uma casa moderna, cheia de tecnologia e segurança, onde nada de estranho jamais acontecerá. Porém, quando ela se mudou para a velha casa de campo que herdara de sua avó, algo começou a mudar. A casa era antiga, com madeira rangendo e paredes que pareciam contar histórias. Ao princípio, tudo parecia tranquilo. Ela se instalou e começou a explorar a propriedade, admirando a arquitetura do século passado e o charme rústico da casa. No entanto, com o passar dos dias, pequenas coisas começaram a acontecer. Primeiro foram os sons estranhos durante a noite, passos no andar de cima, murmúrios baixos, e por mais que ela tentasse ignorar, havia algo de desconfortável na quietude da casa. Mas o pior ainda estava por vir. A porta da sala de estar, uma antiga porta de madeira que dava para o corredor principal, começou a ranger toda vez que Mariana estava sozinha em casa. Ela tentava fechar e até verificar as dobradiças, mas o som continuava, vindo de algum lugar que ela não conseguia identificar. Mariana achava que estava apenas sendo influenciada pela velha casa, mas logo perceberia que o som não era a única coisa que estava fora do lugar. Na noite seguinte, o som da porta rangendo foi ainda mais alto. Mariana estava no sofá, lendo um livro quando ouviu claramente o rangido. Fechou os olhos por um momento, tentando se convencer de que era apenas o vento, mas algo dentro dela a fez se levantar. Quando olhou para a porta da sala, ela estava levemente entreaberta. O silêncio tomou conta da casa, mas a sensação de que algo estava observando-a a fazia tremer. Ela caminhou até a porta e a empurrou, tentando entender o que estava acontecendo. Ao entrar no corredor, a atmosfera parecia mais densa, como se o ar estivesse mais pesado. Uma sensação desconfortante tomou conta de seu corpo. As luzes que normalmente eram fortes piscavam levemente e o som do rangido continuava, mas desta vez, parecia vir de um ponto ainda mais distante. O medo começou a se espalhar por ela. Cada passo era como um desafio contra a crescente ansiedade, mas ela precisava saber o que estava acontecendo. Ela atravessou o corredor até a porta que levava ao sótão. A porta de madeira estava aberta, e o som do rangido parecia vir de lá. Com o coração acelerado, Mariana se aproximou e antes de subir, olhou para o interior do sótão. Lá em cima a penumbra era quase total, mas ela conseguiu distinguir uma forma, uma sombra que parecia se mover entre as sombras. Ao escutar o rangido mais uma vez, ela sentiu uma pontada de medo que a paralisou. Com uma coragem que ela própria não sabia que tinha, Mariana subiu as escadas do sótão. O som do rangido ficou cada vez mais alto à medida que ela subia, como se a porta estivesse se fechando sozinha. Quando chegou ao topo, ela olhou ao redor, sentindo a presença de algo atrás de si. E então, a porta da sala se fechou com um estrondo tão forte que ela deu um pulo. A luz do corredor foi se apagando, deixando apenas a penumbra que parecia engolir tudo. Ela tentou puxar a porta de volta, mas algo a impedia. A porta estava travada, como se uma força invisível a mantivesse fechada. O som do rangido aumentava, e as sombras ao redor pareciam crescer e se esticar. Foi então que ela percebeu.
O rangido não vinha da porta, mas da própria madeira da casa, como se ela estivesse tentando se abrir para algo que estava preso dentro dela. Mariana olhou para o centro do sótão e viu uma figura. Era um homem com os olhos arregalados e uma expressão de puro desespero, mas ele não se movia. Seus pés estavam presos ao chão, e sua boca parecia querer gritar, mas o som não saía. Ela sentiu que o ambiente estava prestes a desabar. Quando tentou voltar para a escada, sentiu uma presença atrás de si, algo gelado e pesado que a fez cair no chão. A porta se fechou abruptamente, e tudo ficou em total silêncio. No dia seguinte, Mariana acordou na sala de estar, com a sensação de ter tido um pesadelo, mas o medo não passava. Ela foi até o sótão para tentar entender o que havia acontecido, mas o que encontrou a deixou em choque. A porta estava completamente intacta, e o rangido não se repetia mais. O mais estranho foi o diário de sua avó que estava sobre a mesa. Nas páginas, ela leu algo que a deixou aterrorizada. A porta do sótão nunca deve ser aberta. Ela prende aqueles que tentam escapar. Mariana não sabia se aquilo era uma advertência ou uma maldição, mas sentiu que algo a observava em silêncio, aguardando o momento certo para reivindicar sua alma. Ela deixou a casa de campo naquela mesma noite e jurou nunca mais voltar. Mas o som do rangido, aquele som familiar, ecoava em sua mente todas as noites, como se ela tivesse sido marcada para sempre. Algumas portas não devem ser abertas, e alguns segredos nunca devem ser revelados. Mariana aprendeu isso da maneira mais difícil possível. E você, teria coragem de explorar o sótão de uma casa antiga? Se gostou dessa história, curta, compartilhe e comente o que achou. Quem sabe você não é o próximo a descobrir o que se esconde por trás de uma porta. Ela nunca percebeu que o espelho refletia algo mais até aquela noite. Carla sempre gostou de decorações antigas. Quando herdeira da casa de sua tia-avó, que morrera há pouco tempo, ela se deparou com uma coleção de móveis e objetos de época, todos com um charme peculiar. Entre esses objetos, o que mais a atraiu foi um grande espelho emoldurado com detalhes dourados que ficava na sala de estar. Ele tinha uma aura misteriosa, mas nada que parecesse realmente fora do comum no início. Carla o colocou em uma parede central da casa, acreditando que ele daria um toque elegante ao ambiente. Mas algo começou a mudar com o tempo. Desde a primeira noite em que se instalou na casa, Carla começou a sentir uma presença estranha, como se alguém estivesse sempre observando-a, mesmo quando estava sozinha. O espelho, que antes parecia ser apenas um objeto decorativo, começava a inquietá-la. À noite, as sombras nas paredes pareciam se esticar para alcançar o espelho, e por mais que ela tentasse ignorar, algo parecia estar se movendo ali. Foi quando ela percebeu que os reflexos no espelho não eram exatamente os mesmos que ela via ao seu redor. Nos primeiros dias, Carla não dava atenção ao fato de que, por mais que se movesse pela casa, o reflexo no espelho parecia mais lento, ou até mesmo fora de sincronização. Ela tentava ignorar e seguia com sua vida. No entanto, começou a notar algo cada vez mais perturbador. O reflexo no espelho parecia ter vida própria. Sempre que ela passava diante dele, algo se movia de forma ligeiramente diferente. Era como se estivesse sendo observada por uma versão de si mesma que não se movia conforme os seus próprios gestos. Naquela noite, Carla decidiu testar sua percepção. Olhou fixamente para o espelho e fez um movimento rápido, um gesto qualquer. O reflexo respondeu com um atraso, mas o mais assustador foi que, ao parar, o reflexo dela permaneceu em movimento por um momento, como se estivesse fazendo algo que ela não fazia. Carla sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e foi nesse momento que ela percebeu. O reflexo estava começando a agir de forma independente. Ela começou a se perguntar o que poderia estar acontecendo. A casa não tinha sido alterada, tudo parecia normal, mas o espelho parecia estar sugando sua alma, ou algo pior. Toda vez que passava diante dele, sentia um desconforto crescente. Havia algo ali, algo que não estava visível, mas que parecia estar esperando por ela. Na noite seguinte, Carla teve uma sensação de que algo mais estava acontecendo. Ela não conseguia dormir, e o som da casa parecia mais pesado, como se estivesse carregada de energia. Quando se levantou para tomar água, ela viu o reflexo no espelho de forma diferente. Não era mais apenas um reflexo da sua imagem, uma figura apareceu ao fundo, obscura e vazia, com olhos que pareciam penetrar em sua alma. Carla estremeceu, tentando entender o que estava acontecendo, mas o reflexo da figura não parava de se mover lentamente, indo em direção a ela. Antes que pudesse reagir, a figura se aproximou cada vez mais. A sensação de frio aumentava enquanto ela olhava para o espelho.
No momento em que a figura tocou o vidro, o reflexo dela se distorceu, e uma mão, não a sua, surgiu do espelho e tentou puxá-la para dentro. Carla gritou, mas sua voz foi abafada pela sensação de estar sendo esmagada. Ela tentou se afastar, mas seus pés pareciam estar presos ao chão. Quando finalmente conseguiu soltar-se, ela tropeçou para trás, caindo no chão com o corpo coberto por suor frio. Ao olhar para o espelho, não viu mais sua imagem. Em seu lugar, a figura misteriosa estava ali, com um sorriso macabro, observando-a. O reflexo não estava mais sincronizado com seus movimentos. Agora, ele a observava de forma fria e calculada, como se estivesse esperando o momento certo para entrar em sua realidade. Carla, aterrorizada, tentou sair da sala, mas não conseguiu. O espelho parecia tê-la aprisionado de alguma forma. A cada movimento que fazia, o reflexo não a seguia mais, mas ao invés disso o observava paralisado em uma expressão sinistra. Ela tentou cobrir o espelho, mas ele parecia emitir uma energia que a impedia de se afastar. Então, quando olhou para o reflexo, viu sua própria imagem sorrindo de volta para ela. Mas não era o sorriso dela. No desespero, Carla pegou um martelo e quebrou o espelho, esperando que aquilo libertasse sua alma daquela presença estranha. No entanto, ao fazer isso, ela sentiu uma força imensa a puxando para o vidro quebrado, como se o espelho estivesse tentando engoli-la. Foi aí que ela se deu conta de que, ao destruir o espelho, ela não havia liberado nada, mas sim aberto uma brecha para sua própria imagem vir à tona, com uma sede insaciável de tomar seu lugar. O espelho foi destruído, mas a presença que ele mantinha dentro de si ainda permanecia. O que Carla não sabia é que, ao quebrá-lo, ela havia libertado uma versão dela mesma, uma versão muito mais sombria e cheia de rancor. Se você olhou um espelho e sentiu que algo estava errado, tome cuidado. O reflexo pode não ser o único a olhar para você. Se gostou dessa história, curta, compartilhe e comente o que achou. Não se esqueça de verificar seu espelho antes de dormir. A cada noite, o som subia mais devagar, até parar bem em cima de sua cama. Miguel se mudou para um apartamento antigo no centro da cidade. O preço acessível e a localização perfeita para seu novo trabalho tornaram-no a opção ideal. O prédio, no entanto, parecia fora de lugar, como se o tempo tivesse se esquecido dele. As paredes eram grossas e o chão rangia de uma maneira peculiar. No primeiro dia, ele percebeu que o edifício tinha algo de estranho, mas não deu muita atenção. O apartamento no andar superior estava vazio há meses, segundo os vizinhos. Quando Miguel se estabeleceu, passou a noite sem muitos problemas, mas logo algo começou a incomodar. Naquela noite, logo após deitar-se para dormir, começou a ouvir um som vindo do andar superior. O som era leve, mas constante, passos. Ele tentou ignorar, pensando que fosse o barulho de algo fora do lugar ou talvez do edifício sendo velho e rangendo. No entanto, quanto mais ele tentava adormecer, mais o som parecia aumentar, cada passo mais próximo e mais claro, até que ele percebeu algo perturbador. As passadas não eram apenas de alguém andando, mas pareciam ser arrastadas, como se alguém estivesse rastejando. As noites seguintes foram ainda mais inquietantes. Cada vez que Miguel deitava para dormir, o som do andar superior começava. Às vezes ele tentava ignorar, mas não conseguia. A sensação de que alguém estava lá, apenas esperando para se aproximar dele, era insuportável. O som de arrasto se tornava mais intenso, mais rápido, e frequentemente acontecia quando ele estava no exato momento de adormecer. Ao olhar para o teto, ele sentia uma estranha pressão, como se algo estivesse observando de cima. Não era apenas o som dos passos, mas uma sensação de que o prédio, de alguma forma, estava vivo, ou melhor, habitado por algo que não queria ser visto. Certa noite, após horas ouvindo aquele arrastar de passos, Miguel não suportou mais e decidiu investigar. Ele subiu até o último andar, onde o som parecia se originar. O corredor estava escuro, e a sensação de frio era incomum para aquela época do ano. As portas estavam fechadas, e a única coisa visível era uma fresta na porta do apartamento no final do corredor. O som agora parecia mais claro, mais nítido. Algo estava lá dentro. Miguel sentiu uma pressão em seu peito, mas a curiosidade o levou a empurrar a porta. Ao abri-la, a escuridão parecia engoli-lo. Dentro do apartamento, a escuridão era quase palpável. Miguel acendeu a luz, mas o ambiente parecia imutável, como se estivesse parado no tempo. O chão estava coberto de poeira e móveis velhos estavam empilhados. O som continuava, agora mais alto e nítido, e ao seguir a trilha do som, ele chegou até um pequeno quarto no fundo do apartamento. A porta estava entreaberta e quando ele empurrou, o barulho parou abruptamente.
Era como se algo tivesse se sentido descoberto. De repente, Miguel viu que estava fazendo som. No centro da sala, uma figura rastejava lentamente, com os olhos fixos no chão e os membros dobrados de forma anormal. O ser parecia humano, mas sua forma era distorcida. Suas mãos estavam completamente contorcidas, e ele fazia o som do arrastar de suas pernas de forma agonizante. O olhar vazio e a boca, que parecia não parar de sussurrar algo, completavam a cena macabra. O ser lentamente levantou a cabeça e, sem expressão, olhou para Miguel. Miguel, paralisado de medo, sentiu o ar gelar e suas pernas enfraquecerem. Antes que pudesse reagir, o ser começou a se mover em sua direção, com o arrastar cada vez mais rápido, até desaparecer na escuridão do corredor. Miguel tentou fugir, mas algo o impedia de se mover, como se uma força invisível estivesse segurando seu corpo. A sensação de estar sendo puxado para a escuridão o envolveu até que ele finalmente conseguiu se soltar e correu para fora do apartamento, sem olhar para trás. Miguel nunca mais voltou àquele apartamento. Nos dias seguintes, ele se mudou para outro lugar, tentando esquecer o que havia acontecido. Mas quando ele olhou para o seu celular, viu uma foto tirada no corredor do prédio, com o som do arrastar ainda ecoando em seus ouvidos. A foto não mostrava nada além de uma porta fechada, mas ao ampliá-la, uma sombra escura estava ao fundo, olhando fixamente para ele. A história se espalhou entre os moradores do prédio, mas ninguém mais conseguiu encontrar o ser ou qualquer explicação lógica para o ocorrido. Alguns diziam que a entidade pertencia ao andar superior, mas ninguém nunca teve coragem de investigar o prédio novamente. Porém, se alguém olhasse para a janela daquele último andar, poderia jurar ver uma figura, cada vez mais próxima, arrastando-se silenciosamente para fora da escuridão. Algumas coisas não devem ser investigadas. Às vezes, o medo nos revela o que está melhor em silêncio, na escuridão. Se você gostou dessa história e sentiu a tensão, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. E nunca se esqueça de olhar para os andares superiores, o som pode estar mais perto do que você imagina. Ele ouviu a voz pelo telefone, mas a voz nunca soubera que ele estava em casa. Lucas morava em um edifício antigo, em um bairro que já não era mais tão movimentado. O prédio tinha uma fachada imponente, mas seu interior estava decadente. O carpete dos corredores estava desbotado, as lâmpadas piscavam constantemente e o som das portas rangendo era inconfundível. Apesar disso, Lucas gostava do lugar. A paz e o isolamento que ele tanto desejava estavam ali. Ele se sentia confortável, mas à medida que os dias passavam, começou a notar pequenas coisas estranhas que o incomodavam. Era uma terça-feira quando a primeira ocorrência aconteceu. Lucas estava sozinho em seu apartamento no terceiro andar, quando o telefone fixo, que ele nunca usava, tocou. A princípio, ele hesitou, afinal não esperava nenhuma ligação. Quando atendeu, a voz no outro lado era suave, quase sussurrada, como se alguém falasse de muito longe. "Você ouviu, não é? A voz do quinto andar?" A pessoa disse com um tom calmo e misterioso. Lucas não entendeu de imediato, então ficou em silêncio, esperando uma explicação. Mas a voz continuou mais forte e mais insistente. "A voz está mais alta agora. Você vai ouvi-la. Ela vai falar com você." Lucas desligou rapidamente, sentindo um frio percorrê-lo. Quem poderia ser? A linha estava claramente viva, mas ele não reconhecia a voz. O prédio era velho, então pensou que fosse apenas algum trote ou brincadeira. Mas o desconforto permaneceu. Nos dias seguintes, Lucas começou a perceber algo ainda mais estranho. À noite, quando ele se preparava para dormir, ouvia um sussurro vindo do corredor. Ele acreditava que fosse sua mente pregando peças, mas o som era tão claro, tão nítido, que ele se viu obrigado a investigar. Ao sair de seu apartamento, Lucas caminhou pelo corredor. A cada passo, a sensação de ser observado se intensificava. O som da voz sussurrando se fazia presente, vindo de algum lugar distante. Ele seguiu até o quinto andar, onde tudo parecia mais silencioso. Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada. Não havia ninguém ali. O frio aumentava, e Lucas se perguntava se ele realmente estava apenas imaginando tudo aquilo. Na noite seguinte, a voz voltou a chamá-lo, dessa vez pelo telefone, novamente no número fixo. "Você ouviu, não ouviu? Está mais forte agora, não está?" A voz do quinto andar. O pânico começou a tomar conta de Lucas. Ele sentiu como se estivesse preso em um pesadelo interminável. Certa noite, depois de ouvir a voz novamente, ele decidiu ir até o quinto andar para confrontar aquilo de uma vez por todas. Ele subiu as escadas lentamente, sentindo o peso da tensão aumentar a cada degrau. Quando chegou à porta do quinto andar, ele ouviu novamente o sussurro vindo de dentro.
Você está aqui, mas não deveria. Ela está esperando por você. A porta se abriu sozinha, com um rangido tão forte que fez Lucas estremecer. Dentro, o ambiente estava em completa escuridão. No entanto, ele podia sentir que algo estava ali observando. A voz começou a se intensificar, mais alta, mais aguda, até que uma figura apareceu na escuridão. Era uma mulher, com os olhos fixos em Lucas, mas não havia expressão em seu rosto. Ela estava parada no meio do corredor, com os braços estendidos em sua direção. Você não deveria ter vindo até aqui, a voz sussurrou novamente, mas desta vez, parecia vir de todos os lados. Antes que pudesse reagir, a mulher avançou em sua direção. Seus movimentos eram lentos e arrastados. O ar ficou gelado, e Lucas sentiu uma dor intensa, como se algo estivesse sugando sua energia. Ele tentou correr, mas algo o impediu. Seus pés estavam presos ao chão, e ele sentiu que a mulher estava cada vez mais próxima. A voz agora era uma mistura de gritos e sussurros que pareciam vir de dentro de sua própria cabeça. No momento em que ele finalmente conseguiu se mover, a figura desapareceu. Lucas correu para fora do edifício, sem olhar para trás. O telefone fixo, no entanto, continuava tocando em seu apartamento. Mesmo longe, ele ainda podia ouvir a voz, agora mais suave e mais calma. Nos dias seguintes, ele tentou descobrir o que realmente aconteceu naquele quinto andar, mas ninguém parecia saber nada. Os outros moradores simplesmente o ignoravam ou mudavam de assunto rapidamente. Lucas, no entanto, sentiu que algo estava errado. A sensação de que ele estava sendo vigiado não passou, e o som da voz ainda ecoava em seus ouvidos. Meses depois, ele soubera por um vizinho que o número de telefone fixo que ele usava não era mais ativo. O telefone nunca tocaria novamente. Mas o sussurro, ele sabia, ainda estava lá. E agora, ele sabia exatamente de onde vinha. A próxima vez que ouvir um telefonema desconhecido, pense 2 vezes antes de atender. Às vezes, a voz que chega do outro lado da linha pode vir de lugares muito mais sombrios do que você imagina. Se você gostou dessa história, compartilhe e deixe seu comentário abaixo. E cuidado ao atender a chamada, pode ser algo que você não quer ouvir. Quando ela olhou no espelho, percebeu que a mulher não refletia sua imagem. Amanda sempre foi uma pessoa prática, sem muita paciência para crenças ou superstições. Após um longo dia de trabalho, ela estava de volta ao seu apartamento no centro da cidade com um único objetivo: descansar. O prédio onde morava tinha mais de 50 anos, e apesar de estar bem conservado, ainda carregava uma aura de mistério, algo que ela nunca deu muita importância. O apartamento de Amanda, situado no 5º andar, era simples, mas ela adorava a tranquilidade que ele lhe proporcionava. Havia um único objeto no apartamento que a incomodava: um espelho grande com uma moldura dourada, que estava pendurado em uma parede do corredor. Ele fora deixado pelo antigo morador, e Amanda nunca teve coragem de retirá-lo. Ela sempre sentia algo estranho quando passava por ele, como se o espelho estivesse observando-a, mas nunca conseguiu identificar o que era. Naquela noite, ao sair do banheiro e caminhar pelo corredor, ela se olhou no espelho sem pensar muito. Contudo, algo estava diferente. Ela não viu sua própria imagem. Em vez disso, uma mulher desconhecida estava refletida. O rosto da mulher estava pálido, os olhos fixos nela com um olhar penetrante e frio, e seu cabelo estava molhado, caindo sobre o rosto. Amanda, chocada, deu um passo para trás. Quando olhou novamente, a mulher desapareceu. Mas o que mais a assustou foi a sensação de que o reflexo dela não estava mais o mesmo. Algo dentro dela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes, Amanda não conseguia parar de pensar naquilo. Às vezes, ao passar pelo corredor, ela olhava rapidamente para o espelho, mas nunca mais viu a mulher. O espelho parecia normal de novo, refletindo sua própria imagem, mas a sensação de desconforto persistia. Como se o espelho tivesse se tornado um portal, uma janela para algo que ela não deveria entender. Uma noite, depois de um pesadelo estranho, ela acordou com o som de passos vindo do corredor. Amanda tentou ignorar, mas o som parecia se aproximar. Quando se levantou para investigar, notou uma fraca luz vindo da sala. Ela não sabia como, mas o espelho estava iluminado de forma intensa, como se uma luz estranha emanasse dele. Aproximando-se, Amanda sentiu um calafrio percorrer seu corpo. De novo, ela olhou no espelho. E dessa vez, a mulher estava lá novamente. Porém, agora ela não estava apenas refletida. A mulher parecia estar tentando sair do espelho, como se estivesse presa do outro lado. Amanda, aterrorizada, recuou rapidamente, mas algo a impediu de se afastar. Era como se ela estivesse sendo puxada para o espelho, a atração ficando cada vez mais forte.
A mulher no reflexo começava a se mover lentamente em direção a Amanda. Ela não conseguia se mexer, sentia que estava sendo controlada por uma força invisível, que a estava arrastando para a superfície do vidro. Aquela sensação de impotência aumentava, e Amanda tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela pressão crescente que sentia. Quando ela conseguiu se libertar um pouco da força, se viu em uma situação desesperadora. O reflexo da mulher começou a se distorcer, como se o vidro estivesse quebrando. Em um movimento abrupto, a mulher do outro lado do espelho tentou atravessar a superfície, com os dedos esticados e os olhos cada vez mais fixos. Amanda, aterrorizada, tentou correr, mas a força que vinha do espelho a puxava de volta com uma violência impensável. Quando ela finalmente se soltou, caiu no chão, respirando pesadamente. Mas o mais estranho aconteceu em seguida. No reflexo, Amanda viu sua própria imagem, mas ela estava paralisada, com o rosto congelado em um grito de terror. A mulher do espelho agora estava livre, de pé ao seu lado, como uma sombra silenciosa. Quando Amanda tentou sair correndo, a figura tocou, e a sensação de frieza a envolveu. O reflexo parecia agora ter vida própria. Com um grito final de desespero, Amanda sentiu seu corpo sendo puxado para o espelho. Ela sentiu as paredes de vidro se fechando ao seu redor, como se estivesse sendo engolida. A última coisa que viu foi seu próprio rosto, imóvel, olhando fixamente para ela do outro lado. Dias depois, os vizinhos de Amanda notaram que ela havia desaparecido sem deixar vestígios. Sua porta estava trancada e o espelho, que antes ficava em um corredor central, foi encontrado em um quarto no fundo do apartamento, com a moldura quebrada e pedaços espalhados pelo chão. O mistério em torno de seu desaparecimento nunca foi resolvido. Mas aqueles que passaram perto do prédio, principalmente à noite, afirmavam ver um reflexo estranho nas janelas do apartamento de Amanda, como se alguém estivesse lá, mas não fosse a mesma pessoa. O reflexo era pálido, sem expressão, e os olhos, fixos na rua, observavam sem descanso. Você já sentiu que algo estava observando você, mesmo sem saber exatamente o que? Às vezes, o que está refletido diante de nós pode ser muito mais do que parece. Se gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário abaixo. E se algum dia, ao passar por um espelho, sentir que alguém o está observando, talvez seja melhor não dar atenção.